emoções, as águas na trilha colorida. Vamos falar sobre as águas. E aqui eu costumo utilizar o mapa astral. Para mim, o mapa astral é o mapa do tesouro. É aquele que vai dando dicas para gente de como a gente pode trabalhar um pouquinho para que a nossa vida fique cada vez melhor. E a primeira coisa que eu tenho para contar para vocês, assim, numa linha bem, digamos, avançada, vanguardista, é que seu mapa astral vai falar sobre uma história que você está contando para você, segundo os parâmetros que você tem, da sua família, do seu ambiente histórico, do seu contexto, mas que é apenas uma história que você está contando para você. Que, por incrível que pareça, você pode mudar essa história. Então, vamos começar falando sobre emoções. Nós vamos fazer uma abordagem bem rasa, bem rápida, bem superficial, porque o tema exige dedicação, é um tema bem complexo. Eu quero apenas dar uma ideia para vocês de como eu trabalho, mais ou menos para elucidar o meu método e, naturalmente, como é uma coisa geral, você não pode levar ao pé da letra as descrições que eu vou dar aqui, porque cada pessoa é uma pessoa e cada um vai ter a sua particularidade, né? Estou fazendo apenas uma introdução àquilo que seria possível dentro da análise intrapessoal. E também quero dizer que toda abordagem que eu faço aqui está baseada nos meus estudos, na minha experiência, é muito pessoal, vem de mim. Emoções. Para isso, nós vamos utilizar a casa 12 do seu mapa astral, a casa 4 do seu mapa astral, a casa 8 do seu mapa astral e vamos trabalhar com a Lua. Isso. A Lua, ela vai falar sobre suas emoções, mas também sobre algo que você conhece, uma coisa que você traz com você, talvez da sua alma, não sabemos, depende da sua orientação espiritual. No meu caso, a gente traz da alma, de experiências já feitas. E essa lua, ela representa as nossas emoções, principalmente quando éramos muito pequenininhos. E essa lua, ela é tão poderosa, tão maravilhosa, que mesmo que você ainda não tenha tido o desenvolvimento racional, ela conseguiu criar estratégias incríveis para você sobreviver. Mas tem um probleminha essa lua. É que essas estratégias foram desenvolvidas em um momento onde você não tinha critérios racionais para lapidar a percepção e fazer, vamos dizer assim, uma elaboração mais complexa, melhor, daquilo que estava te acontecendo. Era apenas uma questão de sobrevivência naquele momento e funcionou. Mas quando estamos adultos, essa estratégia que utilizamos naquela época para lidar com as nossas emoções não vai funcionar mais muito bem. E olha só, a gente tem muitas possibilidades de desenvolver a nossa razão, de desenvolver a nossa mente, mas eu te pergunto, onde você fez a sua formação emocional? Não tem, né? Então, é muito engraçado a gente poder observar que todos nós, inclusive eu e todo mundo, acaba reagindo de uma maneira imatura diante das emoções. E aí, o nosso mapa vai dar umas dicas de como funcionam essas coisas. Como a gente está reagindo de uma maneira mais ou menos imatura diante das emoções que nos alcançam. E vamos ser sinceros, a emoção é aquilo que comanda a nossa vida. Então, trabalhar com elas é incrivelmente importante. A nossa casa 4 vai falar do nosso ambiente familiar, de onde estávamos, e a Lua vai falar sobre as nossas necessidades emocionais e sobre as nossas reações, como que a gente desenvolveu essas estratégias de sobrevivência
e como seria interessante a gente fazer com que essas estratégias amadurecessem para que elas sejam coerentes com ser adulto. Então, não precisa ficar assustado, todo mundo trabalha assim, são pouquíssimas pessoas que de verdade conseguiram fazer um trabalho de amadurecimento emocional, principalmente porque não é o assunto do mundo, né? Apesar de ser, na minha opinião, singela, a coisa mais importante, não temos, ou temos poucas matérias que lidam com o amadurecimento emocional. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos provavelmente projetar as nossas necessidades emocionais no outro e vamos ficar muito tristes quando não recebemos o que precisamos emocionalmente. E vamos provavelmente, não todos os casos, né? Quem ainda está meio dormindo vai provavelmente culpar o outro. E na verdade, tudo tem a ver com a gente. Então vamos para a parte bem prática, rapidinho, para você entender mais ou menos. Então eu vou falar dos elementos, né? A gente tem que lembrar uma coisa a partir de um princípio com essa questão emocional. É que a partir do parto nós temos uma percepção de estarmos desligados do todo. A nível físico, estar desligado da mamãe que estava, né, não importa se com problemas ou sem problemas, nos alimentando, nos protegendo, e somos, né, através do parto, que é natural, somos cortados disso. Numa abstração maior, a nível espiritual, é uma percepção de estarmos desligados do todo, de estarmos desligados de Deus, ou de estarmos desligados do universo. Essa é a primeira ferida mais profunda. E vamos dizer assim, num outro momento eu vou contar para vocês o mito de Quiron, que fala sobre essa ferida, e por isso que o Quiron no nosso mapa, para quem faz a abordagem astrológica de desenvolvimento pessoal, ele é muito importante. Mas é só para entender de onde vem essa primeira ferida, né? Estamos sós. É a sensação, a percepção de estar só, frágil. A gente vai tentando emocionalmente conter essa sensação de solidão, essa sensação de não poder contar com ninguém, essa sensação de estar completamente abandonado num mundo muito difícil. E aí vem as estratégias, eu vou falar sobre as estratégias gerais dos elementos, né? Quem tem a lua em água vai tentar cobrir esse vazio, porque no fundo é um vazio que nós temos, colocando mais emoção ainda nessa história. É enchendo de água, enchendo de muitas emoções esse lugar para tentar cobrir esse vazio. E a tendência é essa, fazer com que ainda mais emoções venham. E aí, quando a gente é adulto, a gente acha que vai se sentir seguro, acolhido, quando tiver muita emoção na história. Isso pode trazer alguns problemas a nível, né? Se não conseguimos essas emoções, talvez começamos a fazer dramas, começamos a lidar com o outro de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito cheia de água mesmo, para conseguir tapar esse buraco. Mas isso é uma estratégia que a gente fez na infância que funcionou, foi legal, mas que agora no nosso mundo não faz mais muito sentido. Na verdade, o que essa lua em água deseja é que as emoções entrem em equilíbrio, cresçam e se transformem em puro sentimento. Depois nós temos as luas em terra, e essa lua em terra, a estratégia dela é trazer estabilidade, segurança, é o que ela quer, estabilidade e segurança. E se emocionalmente
ela não consegue isso, então a estratégia dela é se desligar das emoções. Desconexão total das emoções, para que não tenha que sentir esse vazio. Enquanto éramos crianças, talvez tenha sido uma boa estratégia para que possamos sobreviver, mas como adultos, se não temos consciência daquilo que estamos sentindo, vai ser muito difícil sentir satisfação, alegria, prazer, né? Depois nós temos os signos de fogo e a estratégia, o que eles querem, eles querem entusiasmo, espaço, movimento, e quando eles não recebem isso, a estratégia que eles desenvolvem é exagerar o movimento, é como se estivessem fugindo dos sentimentos. Então, é muita aceleração, muito movimento, muita muita coisa. E talvez quando criança fosse, talvez quando éramos crianças tivesse sido de verdade uma boa estratégia para poder cobrir essa necessidade que não estava sendo coberta, talvez de alguma forma, mas quando adultos fica complicado, porque estamos o tempo todo fugindo daquilo que a gente sente, então vai ser difícil sentir inclusive alegria, não é? E a última lua, a lua de ar, né, nos signos de ar, é uma lua que pretende, que tem uma necessidade muito grande de compartilhar o que está sentindo, de falar sobre o que está sentindo, uma coisa assim muito forte a nível de expressão e compartilhamento. E quando ela não consegue isso, o que ela faz? Ela ignora a emoção. Ela ignora, não é como os de terra que desconectam, não existe uma desconexão, mas existe uma necessidade de ignorar o que se está sentindo e pensar em vez de sentir, pensar. Quando criança, muito bom, conseguiu sobreviver. Como adulto, fica complicado. Fica complicado. Como vai sentir alegria? Como vai sentir prazer? Se só consigo mentalizar isso e não necessariamente sentir. Então, isso é rapidinho, básico. Tem muitas outras complicações, porque vai depender também dos aspectos que existem, vai depender da casa 4, vai depender de muitos outros fatores para fazer uma conclusão pessoal, né? E aqui eu posso ajudar você com o seu mapa astral, para que você possa começar entendendo as emoções, como elas se estabelecem dentro de você. A casa 8 vai falar sobre as coisas que a gente precisou esconder para sobreviver, que não foram muito bem vistas, são as famosas sombras. Não precisa ser uma coisa gigante, pode ser uma coisa pequena, como medo, esconder que tem medo. Ali estão também nossos traumas, tudo que aconteceu, que nos machucou, memórias que nos machucaram, está ali na casa 8. E também as memórias de quem machucamos, também está ali na casa 8. Essa casa é uma casa de escorpião, uma casa originalmente, né, de escorpião, pode ter outro signo na cúspide, mas é uma casa que quer muito fazer um fusionamento, ela quer muito que todas as nossas partes se unam de uma maneira assim, de derreter, da gente compreender e trazer luz e sombra para trabalharem juntas, fusionadas, não é nem em colaboração, é fusionadas. Então é uma casa muito importante quando a gente está lidando com emoções. Dela a gente pode trazer muitas informações também para nós. E a casa 12, né? Então vamos dizer assim que a casa 4 vai falar sobre nossas emoções, sobre passados, sobre infância, fala também da casa onde nascemos e de nossos antepassados diretos, aqueles mais pertinhos da gente, das nossas raízes. A casa 8 vai falar dos nossos traumas, as coisas que estão escondidas, das nossas sombras, trabalha já bastante com o inconsciente, e a casa 12 é um inconsciente do inconsciente. Muitos astrólogos falam isso, eu acho genial essa percepção inconsciente do inconsciente. Não,
se nós vamos falar de linhagem familiar, é uma linhagem muito antiga, alguma coisa que vem se repetindo dentro da nossa família, muitas gerações, aprendizado mesmo geracional, né? E ali a gente fala também sobre o inconsciente coletivo, a gente fala também sobre acesso ao todo, a todo tipo de informação que existe, a todo tipo de sentimento que existe, a todo tipo de tudo que existe, né? Uma espécie de... Ali está o universo, ali está a nossa entrada para o universo. Mas a gente vai falando mais sobre isso. Então, se você tiver vontade, venha elaborar a sua carta astrológica comigo na análise intrapessoal. Não é uma astrologia comum, não é uma leitura de mapa comum. A gente vai trabalhar em pontos específicos para ajudar você a contar uma nova história para você. Nós vamos elaborar juntas, essas dicas, essas informações que o seu mapa traz, com uma abordagem bem específica de mudar a sua história. Espero que você tenha gostado muito, que eu tenha ajudado um pouquinho você, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.